Oi pessoal, como que vocês estão? Eu vou gravar hoje Gênesis 36. Vou compartilhar com vocês aquilo que Deus ministra no meu coração, tá? Eu sou Luciana Nascimento. Se você ainda não me segue, segue aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E essas são as gerações de Esaú. Esaú tomou sua mulher de filha de Canaã, a Ada, filha de Eulon, Eteu, e Alibama, filha de Ana, filho de Zibeão e Eveu, e a Bessemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Saul a Eliafaz, e Bessemate teve a Reuel. A Aolibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas da sua casa, e seu gado e todos os animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó, o seu irmão. Porque os bens dele eram muito para habitarem juntos, e a terra de sua peregrinação não podia sustentar por causa do seu gado. Porquanto Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai de Edomeus, na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bessemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. A Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Esses são as filhas de Adã, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Nati, Zera, Samá e Mizá. Essas foram as filhas de Bessamate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Ailibama, mulher de Esaú, filha de Ana, filho de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Core. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe de Temã, o príncipe de Omar, o príncipe de Zefô e o príncipe Kenaz. O príncipe Core, o príncipe Jaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. E estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú: o príncipe Nati, o príncipe Zera, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. E estes são os príncipes de Reuel, da terra de Edom. Estes são os filhos de Bessemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Core. E estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e estes são seus príncipes, ele e Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores dessa terra: Lotã, Sabal, Zibeão e Aná. Disson, Ezer e Dissã. Esses são os príncipes de Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omam. E as irmãs de Lotã eram Tima. Estes são os filhos de Sobal: Avá, Manate, Ebal, Tefó e Aná. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quanto apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná: Disson, Ailibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dissã: Edã, Eslam, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zã e Acã. Estes são os filhos de Dissã, Uz e Arã.
Esses são os filhos de Oreus, príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. O príncipe de Som, o príncipe Ézer, o príncipe de Sam, esses são os príncipes Oreus, segundo os seus principados na terra de Zeir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela e Jababe, filho de Zerá, e Bosra reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, Uzão, da terra de Termitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da cidade foi Avit. E morreu Hadad, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Bauaná, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. E o seu nome na sua cidade foi Pau. E o nome da sua mulher foi Metabel, filha de Metrate, filha de Mesade. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com seus nomes, o príncipe Tiná, e o príncipe Alva, e o príncipe Jeteté, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temão, o príncipe Mibzar, o príncipe Megdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Gente, aqui nessa passagem falou muito dos príncipes, né, dos filhos que foram precedendo depois, né, dos pais, quem que veio, quem que ficou, quem que reinou, quem que foram os príncipes, né? Por quê? Porque naquela época funcionava assim, ia substituindo o reinado, né? Entrava um, reinava, quando aquela pessoa morria, vinha outro no seu lugar, reinava novamente. E aqui foi legal essa história, porque conta que ele teve que sair da cidade dele e ir para outra cidade. Ele não pode ficar na mesma cidade que o irmão estava, porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas posses. E ele precisava reinar em outro lugar, não era naquele lugar. Então, muitas vezes, Deus também faz isso com a gente. Ele nos tira de um lugar, porque às vezes aquele lugar não nos cabe. E Ele nos coloca em outro lugar, para que naquele lugar a gente possa adquirir aqueles bens que Ele já preparou para nós. Às vezes, somos muito grandes para aquele lugar onde a gente está ocupando hoje na nossa vida. Às vezes, o lugar onde Deus vai nos colocar é um lugar onde nós vamos poder ajudar ainda mais outras pessoas que vão estar naquele lugar. Por isso que é importante a gente nunca travar o fluxo da nossa vida. Tudo na nossa vida vem de forma muito natural e a gente precisa aprender a viver essa naturalidade da vida. Tudo vem, tudo flui, tudo vai. Então a gente tem que se permitir. Muitas vezes ficamos apegados a lugares, apegados a pessoas, apegados a situações, apegados muitas vezes em pensamentos que às vezes não nos pertence mais. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Só existe crescimento quando se rompe com essa zona de conforto. E a zona de conforto está relacionada a tudo isso, o ambiente que a gente vive, o local, as pessoas, a nossa mentalidade, não ficar travada naquele mesmo lugar, colocar o nosso corpo em movimento. Tudo aqui é movimento. E quando você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer na sua vida. É como se tudo já estivesse preparado e faltasse a engrenagem, né? Já foi tudo feito e agora falta você girar o motor, você colocar a pressão necessária, você se movimentar, mesmo que às vezes você não tenha certeza daquilo que você está fazendo. Mas você precisa estar em constante movimento. Quando você faz o movimento, as coisas começam a se encaixar e as coisas começam a dar certo. Nunca fique parado, nunca fique na inércia. Tudo que fica parado mofa, vamos dizer assim.
Coloca para você ver, às vezes, um tapete dentro de um balde de água e deixa ele lá parado para você ver o que vai acontecer. Ele vai apodrecer dependendo do tempo que ele ficar ali. Então, nós também não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar na inércia. Não importa se você não sabe bem ao certo o que você está fazendo, que hoje em dia, na minha profissão inclusive, eu vejo muitas pessoas que às vezes ainda se sentem um pouco perdidas por não saber sua missão, não saber seu propósito de vida, mas é importante que você continue seu movimento. Na medida que você vai caminhando, as coisas vão se clareando, o mar vai se abrindo para que você possa passar. Deus não te abandona em nenhum minuto na sua vida, Ele está sempre presente. Então, não importa a forma com a qual você está fazendo, só continue caminhando que Ele vai te dar a direção. E se Ele tiver que te mudar de terra, tiver que te mudar da cidade, vai, se permita viver algo novo, porque às vezes é nesse novo de Deus que você vai encontrar as riquezas que Ele já preparou para você. Um abraço no seu coração.